Olá, mais uma vez estamos juntos. Um prazer estar com você e prontos, não é? Para a gente estudar novamente a palavra de Deus. Estaremos hoje no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Nós vamos estar estudando o capítulo 24, dos versículos 13 em diante. Eu quero convidar você para você, se não se inscreveu ainda, não perca tempo. Se inscreva lá no meu canal, Márcia Olinda, no YouTube. Tá? Você vai participar não só desse tema que a gente vai estar conversando agora, como de outros que a gente já tem lá e que a gente vai continuar gravando. Curta, compartilhe, dê a sua opinião lá no canal, peça né, algum motivo de oração que você esteja passando. Haverá um momento em que nós vamos ter um encontro para a gente conversar sobre as orações solicitadas, sobre a forma como Deus está operando nas nossas vidas. Então, eu estou aguardando você e estou feliz por já estar com você. Nós vamos orar e em seguida nós vamos refletir, pensar na palavra de Deus e trazê-la para a nossa realidade, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, estamos aqui dispostos nesta hora diante do Espírito Santo para que ele nos ensine a tua palavra, clareando a nossa mente, o nosso coração, trazendo à luz aquilo que nós não entendemos, para que a gente possa praticar. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, nessa passagem que eu acabei de falar com você, que nós vamos refletir, ela está falando, ela está intitulada, né, como os discípulos no caminho de Emaús. Novamente eu vou dizer para você que estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, de versículo 13 em diante, que fala desses dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, que é uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 15 quilômetros. E eu não vou estar lendo o texto, eu vou apenas comentar o texto e vou deixar com você, não é? Esse privilégio maravilhoso de, em silêncio, com você mesmo, diante de Deus, ler esse texto e refletir após assistir esse vídeo, ok? Bom, o tema que vamos trabalhar é Espere por Jesus. Espere por Jesus. Esse é o tema que vamos trabalhar. Quando nós vemos aqui o versículo 13, nós vemos que os discípulos estavam a caminho da aldeia, que eu te disse o nome, que é Emaús, não é? Que distava de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios, cerca de 15 quilômetros. Aqui na cidade em que estou, na cidade de Campos, nós temos o exército, não é? E dessa localidade onde fica o exército, perto de um hospital chamado Ferreira Machado, dessa localidade, você indo para uma outra chamada Ururaí, você vai ter cerca de 14, quase 15 quilômetros. Era de onde distava de Jerusalém para Emaús. Os discípulos estavam indo nesse caminho e eles iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido e que haviam acontecido, né? Melhor dizendo, ali em Jerusalém. É interessante que quando nós paramos para pensar a nossa sociedade hoje, não é? A geração que nós estamos acompanhando, vivendo com ela, entre ela, nós vemos uma geração assim muito apressada, né? Apressada com as coisas, elas os adolescentes, os jovens, eles se tornam independentes mais cedo, querem se tornar independentes mais cedo. Há muitos conflitos com isso, mas nós vemos que é característica da geração. Antes, quando nós nascíamos, a gente ficava, né, envolvido num pano, a gente ficava dias com os olhinhos fechados. Hoje a criança já nasce de olho aberto. Hoje nós vamos visitar e aí a gente já olha e fala, olha, os olhos é do papai, os olhos é da mamãe. Por quê? Porque as coisas mudaram com o tempo. E nós precisamos entender que a nossa vida é uma jornada. E que a nossa geração
atual, ela não espera pelo outro. Mas por que a gente precisa pensar nisso? Nós precisamos pensar porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que no cristianismo nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. E nós não vemos essa prática na nossa sociedade. Quando nós nos deparamos com essa passagem bíblica aqui, nós vamos ver que era um domingo, e eles estavam vivendo numa atmosfera em que eles não tinham, não mentalizado ainda o conhecimento de que Jesus havia ressuscitado. Mas, quando eles caminharam para Emaús, eles caminharam por quê? Eles haviam passado por esse momento de crucificação de Jesus. Eles acompanharam todo o momento da crucificação de Jesus. E eles precisavam, nesse inteirinho, quero dizer assim, nesse tempo em que eles estavam caminhando, um com o outro, nesses 15 quilômetros, eles precisavam aprender uma lição na vida. Que na nossa jornada, na mudança que a sociedade traz para nós, independente da mudança que traz, nós não podemos caminhar sem Jesus, o Filho de Deus. Nós não podemos deixar essa companhia para trás. Esse é o nosso foco. Hoje, quando nós olhamos a sociedade em que nós estamos inseridos, apesar dela ser, embora ela seja uma sociedade apressadinha com as coisas, não é? Embora a gente observe que as coisas mudaram na velocidade em que andava antes e que agora anda, nós vemos também outras coisas muito sérias na nossa sociedade e que acabam fazendo parte da jornada da nossa vida. Nós vemos hoje que Deus, ele sempre falou com o povo que ele era o único Deus. Tanto é que quando perguntaram a Jesus, né, sobre os mandamentos, Jesus falou que o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Mas hoje nós vemos que a idolatria, ela cresceu de uma forma exuberante. Quero dizer, com uma fartura imensa. A adoração de deuses para tudo quanto é lado. E Jesus é comentado, mas muitas vezes não é adorado e não é reverenciado. Hoje nós vemos que as pessoas estão vivendo no meio em que praticam a luxúria o tempo inteiro. O desejo pelos prazeres sexuais é imenso. Como isso se proliferou na geração atual, não é? Como que os pobres são desprivilegiados, oprimidos. Nós vemos que cresceu muito o que é imoral. O que é imoral se generalizou na sociedade. Os valores de respeito, de dignidade, de honradez, isso é coisa do passado. Nós vemos que o sistema judicial que nós temos está corrompido. Atualmente a lei está frouxa. O que é justo não se manifesta. Nós vemos hoje, na sociedade que estamos inseridos, que os litígios, mas o que são as disputas judiciais? Elas são repetidas e repetidas. Os direitos daqueles que já foram vencidos e que já foram julgados, eles são sempre renovados, porque o réu sempre pede alguma coisa a mais. Não, e aí a gente vai ver isso ou aquilo. Parece que as causas não têm fim. Hoje nós vemos que as circunstâncias de violência
Nós nos tornamos pessoas hostis, agressivas. Nós nos tornamos pessoas injustas. Hoje nós vemos que a iniquidade, ela tem crescido de uma forma pavorosa. O que é mal, o que é injusto, o que é perverso, está com fartura na geração atual. Nós vemos também que contendas, as pessoas brigam por coisas pequenas, que realmente não têm valor, que realmente não faz diferença. Mas por que você está comentando tudo isso? O que isso tem a ver com o caminho daqueles homens para uma aldeia chamada Emaús? Quando eu disse para você que o nosso tema é Espere por Jesus, é porque nesse caminho para Emaús, e nesses 15 quilômetros, eles precisavam aprender que tudo se pode mudar numa geração, tudo se pode mudar nas circunstâncias em que vivemos, mas a nossa amizade com o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, essa amizade não pode mudar por nada que é circunstancial. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Jesus veio para que nós entendêssemos que Ele é o nosso grande amigo, que Ele é alguém que realmente modifica as nossas vidas. E que Ele não é um amigo qualquer que pode ser substituído em qualquer lugar, em qualquer esquina ou por qualquer problema. Aqueles discípulos haviam passado 3 anos num contato direto com Jesus. E naqueles 15 quilômetros, eles precisavam entender, olha, ele foi crucificado, mas você não pode abandoná-lo. Então, aqueles discípulos estavam conversando, mas o papo que eles estavam conversando não era sobre Jesus. Eles conversavam e discutiam, diz a palavra de Deus, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você sabe por que isso? Porque aqueles discípulos que estavam caminhando lá e que viveram 3 anos com Jesus e que viram Jesus fazer coisas maravilhosas, coisas fenomenais, miraculosas, que só um Deus era capaz de fazer, perderam o foco, perderam a visão do Jesus que tinha se apresentado para eles em 3 anos. Aqueles discípulos conversavam e não era sobre Jesus. Conheceram Jesus, viram Jesus, os feitos de Jesus, mas nas circunstâncias da vida se afastaram de Jesus. Eles não estavam só se afastando de Jerusalém, eles estavam afastando de 3 anos de convivência com Jesus. O que é que nós podemos pensar nisso de uma maneira associativa? Nós podemos pensar que aqueles discípulos podem representar a mim, a você. Sabe por quê? Há momentos na nossa vida que nós vivemos experiências fabulosas com Deus, que Deus vem e transforma certa coisa que a gente desejava tanto. Às vezes a gente tinha uma dívida para pagar e as pessoas estavam nos cobrando, mas a gente não tinha o dinheiro para pagar, mas a gente tinha um imóvel que podia vender, mas ninguém aparecia para comprar, e aí Deus vai e coloca alguém e compra, e você vai lá e paga aquela dívida, e você fica com o coração grato, porque Deus providenciou um meio para você pagar. É um filho, é você que teve uma doença e que Deus, de uma forma que a ciência não explica, curou você. E aí, você fica grato. E você sai falando das maravilhas do Senhor. Mas a vida não para. A nossa jornada não para e nós continuamos. E nessa jornada de continuidade de vida, nós esquecemos que o relacionamento com Jesus, assim como aqueles discípulos estavam, ele não pode ser esquecido porque Jesus
Ele é a nossa água, ele é a nossa comida, ele é o nosso ar que respiramos. É para isso que Jesus veio, mostrando o tempo todo para nós que ele se relacionava diretamente com o Pai, para que nós entendêssemos e para que a gente entenda hoje que precisamos viver isso. A Bíblia não foi escrita para ser admirada apenas, ela foi escrita para ser vivida. E como nós não a estamos vivendo, a nossa sociedade, a geração de hoje está como está. Porque nós não vivemos a palavra de Deus. Nós precisamos viver. Amigos sabem como os outros amigos reagem às coisas. Amigos sabem quando o outro entra pela sua forma, né, de andar, pela sua forma de olhar, não é? O amigo conhece o outro amigo. Esses homens estavam tão sem foco e tão decepcionados e tão desanimados que eles perderam o foco do amigo. Que nós não percamos, nem eu, nem você, o foco desse Jesus. Porque, olha, havia um sentimento de decepção muito grande. Havia um sentimento de que tudo estava destruído e de que tudo estava acabado. E que aqueles 3 anos não valeram de nada. E aí Jesus então pergunta para eles: o que é que preocupa vocês? Por que vocês estão andando por aí à medida que vocês caminham? O que está preocupando? Aí um deles responde para Jesus: és o único, porventura, que esteve em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. Jesus estava conversando com aqueles homens, mas o foco deles, o coração deles, estava agora de uma forma tão abalados que eles não podiam reconhecer a voz do amigo. Que Jesus tenha misericórdia de mim, que eu possa sempre reconhecer a voz dele. E ele lhes perguntou quais, eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, não é? Diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Esperávamos um Messias político, revolucionário. Um Jesus com uma autoridade entre os homens, de tal maneira que todos viessem aos pés dele, como se ele fosse um rei, um presidente, um governador. Esperávamos que assim fosse. Aqueles homens queriam, naquele momento eles mostravam que Cristo deveria ser como eles queriam que fosse. E eles não entendiam que não era esse Cristo que eles precisavam. Deus sabia exatamente do que eles precisavam, do que eu preciso. Deus sabia exatamente e sabe o que a humanidade precisa. Foi por isso que Deus mandou Jesus do jeito que mandou. Humilde, para andar entre nós. Cheio de poder e de autoridade. Um Cristo que abençoava as crianças, que abençoava, que curava, que consolava. Um Cristo que chorava junto com eles. Um Cristo que realizava a vontade do Pai. E um Cristo que religava, que levava as pessoas a Deus Pai, para fazer a vontade do Pai. Mas aquele comportamento que eles tinham era um comportamento aprisionado.
Estava ainda preso à sexta-feira da crucificação. Aquele comportamento que eles tinham, estavam preso na sexta-feira do medo, da decepção. Porque a sexta-feira, quando crucificaram Jesus, era esse sentimento que estava entre eles. Esse sentimento de medo, de decepção, de abandono, de tristeza. O nosso mestre se vai. Não teremos mais. Ele não é quem nós pensávamos que ele era. Muitos de nós não entendem o que é o significado do domingo nessa passagem, não é? Porque foi no domingo que o túmulo ficou vazio, foi no domingo que Jesus ressuscitou, e foi no domingo que Jesus estava mostrando para todos que era dia de glória, que o Rei dos Reis havia triunfado sobre a morte, que Jesus estava ressuscitado e não estava mais lá. Aqueles homens estavam tolos no seu coração. Aqueles homens estavam atrasados nos seus sentimentos. Isso pode acontecer comigo por causa das circunstâncias que a gente vive. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É fácil a gente se decepcionar. É fácil se entristecer. E esquecer que um dia pode ser de celebração e de glória e a gente não está focado nisso. Então, esses discípulos, quando a gente continua lendo essa passagem que nós estamos estudando, a gente vê aqui que eles, à medida que eles vão continuando a falar com Jesus, Jesus chega a dizer: vocês estão tolos, vocês são nécios, nécios para crer tudo que os profetas disseram. Vocês não estão acreditando em tudo aquilo que eu ensinei, não é? E Jesus, não é verdade, não convinha que Cristo padecesse. Jesus falou da palavra, Jesus falou dele enquanto profeta, Jesus expôs a palavra enquanto conversava com os seus discípulos. Jesus falava com eles, mostrando para eles que ele era a razão, aquela morte era a razão da profecia também. Mas os corações estavam fechados. Não ardia, não ardia. A palavra de Deus, quando ela não arde no coração, que eu pego ela, que eu vou ler, que eu começo a pensar nela, e ela não arde no meu coração, alguma coisa em mim não está funcionando bem. E quando eles se aproximaram, então, da aldeia de Emaús, nós estamos caminhando para o fim da nossa reflexão, não é? Eles gostaram daquele papo com Jesus. Embora não soubessem quem era o estrangeiro que se aproximou deles, quem era o estranho. E então eles perguntaram para Jesus, né, para onde que Jesus ia e tal, e Jesus então fez menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, deixa-me ver se eles perguntaram mesmo a Jesus para ir. E começando por Moisés, discorreu. Quando se aproximavam da aldeia, não perguntavam não. Foi Jesus, melhor dizendo, que fez menção de passar adiante. E então eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, fica conosco. Nessa caminhada de 15 quilômetros já é tarde, o dia já está declinando, a noite está entrando. E Jesus então entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, os olhos deles abriram quando partiu o pão, mas aí Jesus sumiu, desapareceu. Quando Jesus desapareceu, os olhos deles se abriram. Eu quero destacar para você que esta caminhada de Jerusalém
para Emaús, se a gente for fazer uma associação, Jerusalém, habitação de paz. Eles iam para Emaús. Emaús era um lugar de desprezo. Desprezo. Era assim que eles estavam se sentindo. Desprezados. Quando os olhos abriram, aí eles começaram a dizer: ué, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava? E eles entenderam que Jesus estava caminhando com eles. Eles entenderam na hora que aquele lugar de Emaús, que era um lugar de desprezo para onde eles iam, se sentindo desamparados e distantes, era um lugar que Jesus renovou a visão deles, que Jesus levou mais energia para eles, e que Jesus, então, deu para eles o que eles precisavam para continuar proclamando a vida com Deus. Então, a partir daquele momento, eles voltaram do lugar do desprezo para Jerusalém. Eles voltaram com vigor. Eles voltaram e caminharam mais 15 quilômetros. Mais 15 quilômetros. Mas agora, eles conversavam sobre Jesus. Eles agora diziam para os outros: ele ressuscitou. Eles agora diziam para os outros: ele não nos abandonou. Nós é que não soubemos esperar o tempo que ele nos havia dado. Eu quero concluir dizendo para você: na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida, nós passamos situações como esses dois discípulos, mas Jesus é o mesmo que foi crucificado e que ressuscitou. O tempo passa, mas Deus não muda, Jesus não muda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será amanhã. É o mesmo Jesus que consola, que conforta. É o mesmo Jesus que diz pra gente: você pode ser rejeitado por muitas pessoas, mas eu não te rejeito. Vem a mim. Eu sou a porta que te leva aos céus. Eu sou o caminho que te leva ao Pai. Eu sou o bom pastor. Já morri por você na cruz. Esse é o Jesus que eu estou te apresentando. Esse é o Jesus que eu vivo buscando e pedindo. Fica comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa jornada, seja nosso amigo. E que nós aprendamos a ser amigos dele. E que no nosso caminhar, a gente possa mostrar, no nosso casamento, que nós andamos com Jesus. Na nossa sociedade, que nós andamos com Jesus. Que nós não tenhamos vergonha de Jesus. Que nós possamos respirar Jesus e nos alimentar de Jesus. Que nós possamos mostrar a todos a razão da nossa esperança, que é Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por causa de nós. E que está pronto para nos alimentar em todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, dá-nos do teu Espírito Santo, para a gente aprender das tuas coisas, para sermos discípulos de Jesus. E, Senhor Deus, desta forma, nessa entrega, pedimos perdão pelos pecados que cometemos. Pedimos ao Senhor para nos livrar do mal, nos livrar das ciladas do inimigo de nossas almas e nos ajudar a andar na direção de Jesus, a ficarmos firmes e não abandonarmos o caminho que nos leva ao céu. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Vai ser um prazer de novo, não é? Mas entra lá, curta, tá? Dá o seu sininho lá e eu te aguardo para o próximo com alegria, se Deus quiser e nos conceder assim. Amém? Até lá.